Então, vou gravar esse vídeo sobre como que a gente trabalha no TCC, no projeto de TCC, que é bem o comecinho, para quem perdeu. Trabalhando para todos os meus orientandos, e vocês podem olhar de novo se tiverem dúvida, né? Eu me baseei para falar esses textos para vocês no texto do Brasil Escola, que é bem bacana. Eu uso bastante o Brasil Escola e que orienta uma série de questões, e essa questão que eu vou trazer agora, então, é o projeto. Lá eles chamam de pré-projeto, nós vamos chamar de projeto já, porque pré-projeto, quem está aqui na Positivo fez no ano passado, né? Então, vamos lá. O projeto de TCC tem elementos pré-textuais, que são capa, folha de rosto, resumo e palavra-chave e sumário, e isso é básico para a maioria dos trabalhos que seguem a BNT, e é só seguir o modelo, não tem dificuldade nenhuma, não tem segredo, né? Os elementos textuais são introdução, justificativa, objetivos, metodologia e cronograma. E os elementos pós-textuais são as referências bibliográficas e os anexos. Ali na escolha do nome, né, do TCC de vocês, não se preocupem ainda em gastar horas pensando como vai ser o nome do meu produto, ou como vai ser o nome do meu trabalho. Porque vocês vão colocar o nome agora ali na capa, na folha de rosto, e depois a gente pode mudar esse nome sem problema nenhum até o protocolo para a banca. É legal, uma dica que eu aprendi lá em Portugal, nas aulas que eu tive de metodologia científica, quando a gente vai escolher o nome, o título do trabalho e as palavras-chave, não ter palavras que sejam repetidas no título e na palavra-chave, porque quando a pessoa for procurar por termos um trabalho que tenha no conteúdo de vocês, você ganha ali em número de palavras que você colocou. Então, se você usar a palavra jornalismo no título, não usa na palavra-chave. Se você usar política, Pedro e Samar talvez usem, né, no título, não usa na palavra-chave. Então, isso é legal, porque a gente ganha daí no mecanismo de busca, tá? Então, para formatar o projeto de vocês, lá nas nossas diretrizes vão ter algumas informações, né? Que fonte usar, que tamanho usar, para o título, subtítulo, para os textos, isso tudo seguindo a BNT. Então, a gente segue lá o que tiver nas nossas diretrizes, que logo vocês vão receber. Eu vou começar falando rapidamente, então, dos tópicos que são os principais, que são os tópicos que não é só preencher, que é pensar e estruturar. O primeiro tópico que a gente vai pensar, e normalmente é o último que a gente vai escrever, ou pelo menos é o último que a gente vai terminar de escrever, é a introdução. O que é a introdução do trabalho de vocês? Eu costumo dizer que a introdução é um contexto histórico, um contexto social do tema que vocês escolheram. Então, é contextualizar o tema. Pensem nesse conceito. O que é a minha introdução? Na minha introdução, eu vou contextualizar o tema que eu estou trabalhando no meu TCC. Então, eu escrevi aqui, na introdução, você vai fazer uma breve apresentação do tema, contextualizando com dados que apresentem o estado do tema na história, uma espécie de histórico. Então, lembrei agora do trabalho Mulheres na Política. Eu vou tentar entender quando as mulheres tiveram direito a participar da vida política do Brasil, ou do mundo. Quem sabe eu comece lá com o movimento sufragista na Grã-Bretanha. Aqui no Brasil, eu vou dizer quando as mulheres começaram a votar, como é que elas começaram a votar, que foi fazendo movimentação, né, mobilização, enfim. Depois, quando elas puderam se candidatar, quem foi a primeira mulher eleita no Brasil, e assim por diante. E aí eu vou trabalhando com esses contextos e esses conceitos até chegar hoje. Como é que está hoje, em 2021? É importante chegar no hoje. Então, é um contexto histórico de quando você achar que é possível e é interessante, trazendo as informações que te interessam e colocando ali no hoje. Não é que está a participação das mulheres na política hoje. Números, dados, vão procurar IBGE, vão procurar pesquisa do Datafolha, vão procurar teoria, enfim. Eu sempre indico que vocês façam pesquisa de tema por palavra-chave na BOCC, que é a Biblioteca Online da Ciência da Informação, no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, que é a plataforma Sucupira, em alguns outros bancos, como a Academia.edu, que trazem informações mais recentes, né? E é sempre bom a gente tentar procurar textos dos últimos 5 anos, que são os textos que trabalham de forma mais recente os dados que nos interessam. Então, para a introdução seria isso. Contextualizar o que é que vocês vão trabalhar como tema. Depois, o problema. Queria que grudasse na cabeça de vocês. O que é a problematização? A problematização é mais ou menos o final dessa introdução, que vai terminar numa pergunta. É mais ou menos assim, tá, você me contou tudo isso, e daí?
E daí é a pergunta. O problema é uma pergunta escrita em forma de interrogação na maioria das vezes, e é a pergunta que vocês vão responder com o trabalho. Então, pensem, entendi toda a contextualização ali da questão das mulheres na política e eu faço uma pergunta. E daí? Como é que tal coisa é de tal jeito? E é só a pergunta. Essa pergunta vocês vão passar o ano inteiro respondendo. Respondendo tanto do ponto de vista teórico, quanto por meio do produto, quem for fazer produto. Então, problema é pergunta, é a pergunta-problema. Bom lembrar disso. Eu acho que é o mais fácil de entender, mas é o mais fácil de o mais difícil de fazer. O problema é o mais difícil de fazer. É o que vai conduzir toda a pesquisa de vocês. Então, assim, escreve uma vez, reescreve, escreve de novo, escreve até que, ó, ok, pergunta agora está perfeita. O que são os objetivos? O objetivo geral, ele é o principal objetivo e é um só, isso é importante, né? Eu acho que vocês até já sabem disso tudo que eu estou falando, mas, como eu disse para vocês, quem vai fazer tese, quem vai fazer dissertação, quem vai fazer pós-doutorado, volta e tem que lembrar dessas questões também, porque a gente tem que escrever. Então, o objetivo geral é um único objetivo, é feito por meio de verbo, e ele vai dar conta de responder a sua pergunta feita no problema. Então, pensem, criei a minha pergunta, e agora? Que verbo eu vou usar para dar conta de responder essa pergunta? Então, esse é o pensamento do objetivo geral. É também um objetivo que dá conta de todo o teu trabalho. E pensem que o objetivo geral, ele não vai ser um objetivo do produto. Então, não vai ser assim, criar um documentário para fazer tal coisa. O objetivo é um objetivo de jornalismo, de comunicação, vai resolver um problema de comunicação, né? Então, é visibilizar as mulheres que atuam na política, talvez alguma coisa nesse estilo, mas talvez visibilizar não seja o melhor verbo, tem que pensar antes. Então, não é criar um podcast para visibilizar. Criar um podcast é um objetivo específico. Então, o objetivo geral é um, e os objetivos específicos são as várias ações que vão dar conta de resolver o objetivo geral, resolver as questões que você está trabalhando. Então, quais são os objetivos gerais? Entender como é que se dá a participação das mulheres na política em Curitiba, produzir um podcast para tratar disso, daquilo, sempre um único verbo em cada objetivo específico. Se tiver 2 verbos, são 2 objetivos. Então, é outra dica para o objetivo geral, não pode ter 2 verbos, é um verbo só, tá? Então, acho que aqui também é uma questão interessante. Justificativa. Então, se eu disse para vocês que o problema é uma pergunta, o objetivo geral é um verbo, é a ação para responder a pergunta. A justificativa é por que é importante responder aquela pergunta. É uma resposta, é um porquê respondendo, é um porquê junto, sem acento. Por que é importante realizar esse trabalho? Porque para o jornalismo é importante realizar esse trabalho? Porque nesse momento histórico é importante realizar esse trabalho? Então, a justificativa é um porquê de resposta, sendo que o problema é um porquê de pergunta, né? Um pergunta, outro responde. Então, esse texto é usado para afirmar e argumentar o motivo pelo qual o estudo a que você se propõe é relevante, porque tal assunto merece ser estudado. No caso do jornalismo, também justifique a relevância do tema, a relevância desse tema ser estudado como trabalho de conclusão de curso de jornalismo e a relevância científica. A relevância científica a gente estuda demonstrando que nos artigos procurados nos últimos 5 anos, ninguém estudou aquilo que você está estudando, ou poucas pessoas estudaram aquilo que você está estudando, e você vai atualizar os estudos. Gente, se eu disse para vocês que a pergunta do porquê é difícil, a metodologia também é difícil, né? O que significa a metodologia? Existem vários tipos de pesquisa no mundo, né? Existe pesquisa feita por marketing, que é telemarketing, liga para a gente para ver se a gente gosta de um produto ou quer um produto, é uma pesquisa. Existe pesquisa do IBGE para ver quantas pessoas moram em tal bairro, enfim. Para que a gente faça uma pesquisa científica, e que é a obrigação de um trabalho de conclusão de curso, do curso de jornalismo, tem que ser uma pesquisa científica, a gente tem que usar um método científico. E o que é um método científico? Desde que a humanidade começou a entender a ciência, começou a perceber que algumas explicações pelo mundo se davam pelo viés do pensamento e não só pelo viés, por exemplo, dos credos, das crendices, né? Então, não podia usar Deus para explicar tudo, mas podia usar a razão para explicar algumas coisas, criou-se o método científico. Cientistas, pesquisadores, filósofos, teóricos começaram a
entender formas de fazer estudos que poderiam ser replicadas para outros estudos e que eram avaliadas por outros cientistas e outros teóricos que diziam, nossa, tem valor, essa pesquisa tem valor científico para a humanidade. Então, o método científico é um método criado por cientistas, balizado ou valizado por cientistas e publicado em revistas científicas, em livros, apresentados em congressos para que o valor daquela pesquisa seja revelada. Então, existem vários tipos de método científico. Vocês podem fazer um estudo de caso, vocês podem fazer uma análise comparativa, vocês podem fazer uma análise de discurso, uma análise de conteúdo. Existem diversos tipos de pesquisa, né? Outro dia alguém perguntou se um de nós tinha falado para vocês sobre a pesquisa etnográfica. Então, vocês vão olhar para a metodologia científica e escolher, eu quero esse método científico aqui, porque ele vai me ser interessante para a minha pesquisa. E daí eu coloco 2 textos para vocês no documento. Um que é um texto do Jorge Pedro Sousa, a pesquisa em comunicação. O professor Jorge Pedro Sousa é o meu orientador lá de Portugal, e ele é um teórico da história do jornalismo e da metodologia do jornalismo que há muito tempo trabalha com isso, e ele por muitos anos passou participando aqui no Brasil de diversos congressos, ele publicou muitos livros que são usados no Brasil inteiro, então eu coloquei esse texto dele ali para vocês olharem, que é muito legal. Eu me baseio também nele para dar essas explicações que eu dou para vocês do que é cada coisa, e ele também fala de cada método científico. E eu coloquei para vocês também o Prodanov e Freitas, são 2 autores que fizeram um livro chamado Metodologia do Trabalho Científico, que é bem simples de ler. Então, podem ir nos 2, escolher o método que vocês querem, e depois vocês podem procurar textos que falem só daquele método específico, tá? Que é bem legal. E o referencial teórico no projeto vai ser o que vocês usaram de teorias neste texto do projeto. Então, no referencial teórico, se vocês citarem o Jorge Pedro de Sousa, vocês vão colocar sousa.j.p. Pesquisa em comunicação e as outras informações. Mas se vocês não citaram ele, ou citação direta, entre aspas, ou citação indireta, ele não entra no trabalho. Então, é bem importante saber, a gente só coloca como referencial teórico deste texto, deste projeto, o que a gente citou no projeto. O que a gente vai usar na tese, a gente pode até citar na metodologia, deve citar. A base teórica deste trabalho se dará em Simone de Beauvoir, em Judith Butler, em não sei quem, mas eu não as citei, não citei os textos delas ali, então não precisa estar no referencial teórico. O que eu cito mesmo, aí está no referencial teórico. Então, vou citar o IBGE, vai estar no referencial teórico. Vou citar uma pesquisa da Folha de São Paulo, está no referencial teórico. E eu vou dizer para vocês de coração, galera, cada vez que eu vou citar um capítulo de uma revista científica que é indexada, quer dizer, está na internet, eu tenho que ir lá olhar nas normas para não errar. Eu vou citar um livro. O livro é o que tem de mais fácil, vocês pegam certinho, é rapidinho de citar, mas vou citar um texto que foi publicado em Anais de Congresso, tem uma forma específica de citar. Vou citar um texto publicado pela Folha de São Paulo, tem uma forma específica. Vou citar uma lei, tem uma forma específica. Então, assim, qualquer um de nós, incluindo eu, cada vez que precisar citar, vou procurar na internet como é que cita isso. No nosso caso aqui é BNT. Nos casos das pesquisas que eu faço, tem as normas da minha universidade, que é a norma da Universidade de Fernando Pessoa. Muitos congressos usam APA, que é uma norma científica usada muito na América do Norte e em algumas situações na Europa. Tem Harvard, que também é bastante usada. Então, assim, existem metodologias específicas e a Vitória sabe que, por exemplo, a gente mandou para um congresso, que vai acontecer agora, um PIC, né, que a gente fez no ano passado, e tinha metodologia bem específica para esse congresso. E a gente ainda vai ter que corrigir, porque eles vão publicar num e-book. Então, é sempre entender que tem que ir para a internet procurar. Eu coloquei no documento para vocês alguns exemplos de como cita livro, site, capítulo de livro, artigo científico, anais eletrônicos de eventos e assim por diante. Então, também vindo aqui para esse documento, vocês dão conta de entender um pouquinho como é que funciona. Da parte teórica que eu queria gravar, para deixar para vocês olharem depois, e para quem faltou olhar também, era isso. Então, eu vou encerrar aqui a parte teórica, e agora a gente bate papo aqui na nossa orientação. Tchau!